www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bom dia para quem nos ouve agora pela manhã, muito boa noite para você que nos ouve na reprise do programa à noite. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Você está ligado no fmmais.com.br, você pode ouvir o nosso programa também nos aplicativos da Mais FM para Android e para o sistema iOS, e também você pode ouvir no Rádios Net, no Rádios Brasil, no TuneIn e em muitos outros sites de rádios brasileiras. Portanto, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ligado de qualquer maneira, você acompanha o nosso programa. Quero abraçar aos meus amigos que estão ligados. Um abraço para a professora Águida, que está sempre conectada. Um abraço também para a minha amiga Adriana e para a Ludmila, também sempre ligadas na Mais FM e especialmente aqui no Anápolis é Notícia. Nos bastidores, a Kellen Cunha nos auxilia no programa deste dia. E aqui comigo está o nosso companheiro radialista, jornalista Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, meu amigo Edmar Silva. Bom dia aos amigos da Mais FM. Mais um dia. Hoje, dia 31 de outubro. 31 de outubro de 2018. Finalzinho, né? Do mês. É, final do mês. Daqui a pouco não tem feriado, né? Tem feriado. Então... Tem feriado na próxima sexta-feira, também conhecido como depois de amanhã, o que torna a quinta-feira uma sexta. Isso. Então, hoje é quinta. Hoje é quinta. Então hoje não já é uma quarta com cara de quinta. Exatamente. E nós ficamos nessa animação toda, dizendo bom dia a todo mundo, mas não está sendo um bom dia para os gremistas. Meu amigo Heleno Rosa está com a cabeça inchada hoje. Não está dando um dia fácil. Não será um dia fácil para os gremistas, mas é isso aí, né? Outros dias virão e outras possibilidades. O que chama a atenção, entrando na nossa pauta do futebol, é que parece que um time brasileiro dificilmente, nesses últimos tempos, ele é só eliminado. Olha, perdeu, não conseguiu. Parece que sempre tem que ter uma dose de polêmica, de briga, de dúvida, porque... Principalmente quando envolve argentinos, né? Principalmente quando envolve argentinos. Não, mas nessa disputa sul-americana é interessante perceber isso. Quer dizer, ontem houve uma história do VAR, né? O árbitro de vídeo foi acionado, de fato o Bressan pôs a mão na bola, ele não pôs a mão. Ele estava com a mão aberta, parecia que estava fazendo um balé. Isso, na regra, todo mundo sabe, não tem o que reclamar. É pênalti. Né? A bola desviou na mão dele, pênalti.
Mas o que acontece é que agora vem a reclamação, né, de que o primeiro gol do River foi originado igualmente numa bola que bateu na mão de um atleta do River, teria batido na mão e não foi acionado o tal do árbitro de vídeo. Aí parece que sempre fica aquela assim, olha, perdemos porque fomos roubados, perdemos porque a federação, né, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela discrimina o Brasil, ela tem problemas políticos extracampo com o Brasil, e isso é chicoteado aí, descontado nos clubes. E fica sempre essa dúvida, será que é isso mesmo? Será que não é? E por aí vai. O fato é que o Grêmio estava com a classificação mais para garantida do que para perdida, mas nada decidido no campo. Num gol aos 45, o jogo foi até os 58 minutos, né, de paralisação, de confusão, de VAR, etc. E o jogo estava mais garantido, como eu disse, o Grêmio estava mais classificado do que desclassificado, mas não conseguiu no campo. Foi eliminado, perdeu a chance, que parecia tão iminente, de conquistar o Tetra. E ser bicampeão, ser campeão consecutivo aí novamente da Libertadores. Hoje tem Boca e Palmeiras, hoje tem Palmeiras recebendo o Boca Juniors, é um time do Boca longe de ser dos melhores elencos do Boca, que conquistaram vários títulos argentinos e da própria Libertadores da América, mas que nesse tipo de competição realmente se agiganta. É uma coisa impressionante quando você cruza os dados com a história do Boca em relação à Libertadores, o quanto eles têm êxito. E aí tem novamente, está muito mais dentro do que fora da final, porque venceu o primeiro jogo em casa de 2-0. Ou seja, o Palmeiras hoje tem uma pedreira. Tem uma pedreiraça. E detalhe, nunca houve na Libertadores uma final River e Boca, que é o principal clássico argentino, de maior rivalidade de torcida. Então pode ser que pela primeira vez nessa edição, nesse ano, haja uma final argentina com esses dois times. Muito bem. Bom, vamos às notícias políticas, né? Começando aqui pelo Correio Brasiliense, para variar, né? O Correio Brasiliense fala o seguinte: doação de Bolsonaro para a Santa Casa deve ser via partido, segundo a lei. O presidente eleito Jair Bolsonaro ontem fez numa entrevista, disse que deve doar parte da sobra da campanha, né? Segundo ele, sobrou lá um valor considerável para a Santa Casa, lá de Juiz de Fora, onde ele foi atendido naquele evento lá, naquele episódio da facada, né? Do atentado que ele sofreu. E o Correio Brasileiro traz a matéria falando o seguinte, que a doação deve passar pelo partido, ou seja, a legislação eleitoral, ela não permite que sobras de campanha sejam usadas pelo candidato, né? E também o candidato não pode dizer para onde esse valor vai. Por quê? Porque a própria lei já estabelece que o valor das sobras da campanha são transferidas ao partido, né? Então, o partido deve receber essa diferença, deve ser devolvida, deve ser, de certa forma, doada para o partido, né, do qual o candidato faz parte. E eu tenho dúvidas, né? A matéria do Correio Brasiliense disse que o partido pode fazer essa doação. Eu tenho certa dúvida. De qualquer maneira, né, o candidato está querendo fazer uma graça com a Santa Casa, né, segundo ele, onde ele foi muito bem atendido e livrou, né, Algumas coisas curiosas, né? A Santa Casa foi quem salvou a vida dele. De fato, foi quem deu o primeiro atendimento. Foi o primeiro socorro. Né? E curiosamente, a Santa Casa, adepta, né, do sistema, integrada ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, depende de verbas federais, as quais está no programa de governo, agora presidente eleito, uma diminuição. Por exemplo, ele é favorável a PEC, que chama PEC do Fim do Mundo, que era o teto dos gastos, congelou por 20 anos investimentos em saúde. Saúde, educação e segurança. Isso é perfeitamente o que poderia atender unidades como a da Santa Casa, de Juiz de Fora, que foi quem o salvou. Então, seria bom que um atentado, a gente costuma dizer que fulano nasceu outra vez, e ele mesmo diz que nasceu duas vezes, a primeira vez lá na cidade dele e a segunda em Juiz de Fora. Então, aproveitar essa epifania que ele teve, esse momento de reencontro com a existência, né?
para que ele pudesse, de repente, repensar essa decisão em congelar gastos quanto ao SUS. Esse é um aspecto. O outro é que ontem, no final da manhã, essa notícia foi vinculada. Olha, o presidente eleito vai doar o resto de campanha, ele arrecadou um valor, gastou cerca de 1,5 milhão, ele escreveu isso no Twitter, que chega a ser menos da metade do que foi arrecadado. Então, digamos que ele tem arrecadado aí 4 milhões, segundo ele gastou 1,5 milhão, certo? O que sobrar, eu vou doar para a Santa Casa. Anunciou, bacana, beleza, que bom. Isso durante o jornal hoje. Passaram-se uns 15 minutos, a apresentadora Sandberg leu certamente uma nota que veio da Santa Casa, dizendo que até agora eles não tinham recebido nada. Ela deu notícia como se, olha, foi doado aí cerca de 3 milhões de reais para a Santa Casa. Aí a pessoa ligou e falou, ó, só para avisar vocês, querida, não chegou, se veio, não chegou. Aí é que veio a história de que não é legal, ele vai ter que encontrar um outro jeito, porque ele não pode fazer o que bem entender. E é natural que a gente compreenda isso, porque a atitude dele em doar é importante, é bacana, e espanta, chama atenção o fato dele não saber disso. Mas o fato é, se eu sou candidato, recebi aí de você, Edmar, 50 mil reais, gastei só 10, fiquei com 40, sobraram 40. É uma verba doada não para mim, para fazer o que quiser, para a minha campanha, tem um registro, tem um trâmite legal. Acabou a campanha, eu fui eleito, eu perdi usando só 10. Lembrando que a campanha, o cara, ele tem uma personalidade jurídica definida, que tem um CNPJ. Um CNPJ. Né? Não é uma empresa, né? Vamos dizer assim, né? Só uma empresa. Eu quero entender, é uma empresa. Tem um CNPJ, você tem uma personalidade surídica, como você falou, e tem suas limitações. Aí, o que eu faço com esse dinheiro? Eu falo, eu ganhei só de 10 mil, sobrou 40 do Edmar, ele não vai querer de volta porque ele me deu. Eu vou trocar meu carro. Você quer saber? Vou reformar lá minha casa, vou comprar umas plantas no meu quintal. Não, você não pode fazer isso. Lembra da casa da Dinda? Não. Só para a gente entender. A lei era outra. De lá para cá, ouvinte, a lei mudou umas 5 vezes no mínimo. Mas Fernando Collor, ex-presidente, caiu por isso. Né? Porque começou a ter confusão lá com o dinheiro arrecadado. Comprou um Fiat, né? Uma Elba. Elba. Reformou o jardim da casa da Dinda. Que não era Ramalho. E aí veio toda a confusão por conta do Caixa 2, né? Do Caixa 2, só para ouvir se localizar, os mais novos, ou não estão informados da época, não se lembram, ele era um Caixa 2, era um dinheiro não declarado. E no livro do Mário Sérgio Conte, do jornalista Mário Sérgio Conte, chamado Notícias do Planalto, ele relata da dificuldade que o então responsável pelo tesoureiro, né? Responsável pela parte jurídica, pela parte financeira da campanha, o Paulo César Farias, PC Farias, a dificuldade que ele tinha em lidar com o dinheiro. Porque era uma quantidade muito grande, uma boa parte em espécie, e ele tinha dificuldade de manusear. Precisa levar para cá? É para levar para alguém? É para dar? E ele tinha que botar isso dentro do avião, bota a mala de dinheiro no avião, e não sabia como tentar organizar, o que não fazer com esse dinheiro? Não guardar de que jeito? E aí que veio toda a confusão. Muito bem. Bom, vamos dizer que o G1 de agora, né, bem atualizadinho aqui, o G1 traz a seguinte manchete: o presidente da estatal, que administra o Porto de Santos, é alvo de mandado de prisão. Ao todo, são 7 mandados de prisão e investigação apura suspeita de fraude em contratos da Codesp, que somam 37 milhões. São 7 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Barueri, Guarujá, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília. Portanto, mais uma operação da Polícia Federal acontecendo nesta manhã, e o Porto de Santos, né, justamente onde tem aquele problema lá do presidente Michel Temer, né? Será que tem alguma ligação? Não, agora, certamente, Michel Temer volta a estar no olho do furacão, é o centro das atenções. Ou seja, ficou esquecido uns dias, mas... Ficou esquecido um bocado de tempo, né? Uhum. Uma vez que ele não era candidato, não estava no processo político-eleitoral, então falava-se aquele, mas interessante mesmo era saber o que o Fernando Haddad fazia, o que o Ciro Gomes fazia, o que o Jair Bolsonaro fazia, e por aí a coisa foi. Agora não, agora volta com força total essa história do presidente da República envolvendo o Porto de Santos. Muito bem.
O PDT, o PCdoB e o PSB discutem oposição conjunta a Bolsonaro. O objetivo é fazer frente ao hegemonismo que o PT quer impor, diz líder do PDT. Os partidos de oposição aí, né? PDT, PCdoB e PSB, tentando fazer alguma coisa separados do Partido dos Trabalhadores. Tem uma coisa muito interessante na análise do discurso, né? Ciro Gomes o tempo todo acusou, quando não pessoalmente, falando de Lula, acusou o PT de... Aliás, a Folha de São Paulo, a manchete de hoje é essa, né? É de pensar somente... Nós fomos miseravelmente traídos por Lula, de Ciro Gomes. Mas aí a questão da traição é uma questão política, uma interpretação. Mas outra coisa que ele sempre costumava dizer, Edmar, e costuma dizer, é que, olha, o PT, o Lula, só pensa no projeto pessoal, não estão pensando no Brasil, isso vai ser muito ruim, o projeto pessoal não pode entrar acima dos interesses, da estratégia da esquerda, da nação e tal. É uma análise pertinente e é uma observação verdadeira. A gente não sabe quem que foi interesse pessoal, não, mas a gente sabe que interesses pessoais na política não podem, né, estar acima do interesse coletivo, do projeto. Ótimo. Mas na primeira chance que Ciro Gomes teve, primeira, única e decisiva chance que Ciro Gomes teve de dizer que o projeto pessoal dele jamais estaria acima do interesse coletivo, ele fugiu da raia. Pronto. Ele sumiu, ele literalmente foi fazer oposição e lutar contra o fascismo, que é uma coisa que ele falou que ia fazer, em Paris. Ora, é muito mais fácil lutar contra o fascismo brasileiro em Paris. E quando chegou, não citou, declarou voto, não declarou apoio, já tarde demais, fez questão de passar esse mês, quase mês inteiro, né, de segundo turno fora, e ele deu o exemplo de que a gente não sabe se o que ele falou é verdade, que o Lula, o PT, põe projetos individuais acima do coletivo. Mas a gente teve a certeza, pela atitude dele, de que ele, sim, colocou o projeto pessoal dele e a mágoa dele. A manchete aqui é uma manchete de magoado, né? É porque ele, aí mais uma vez, esse é o estilo do Ciro, né? É preciso que a gente compreenda que o estilo do Ciro Gomes é esse, é vociferar, é falar, é atacar pessoas, né? Ele ataca falando nomes, né? Olha, foi o Lula, fui traído pelo Lula. Quer dizer, só ele e o Lula certamente sabem qual é o tipo de acerto que eles tinham. Se o Lula prometeu para ele, olha, você vai ser o meu candidato, você vai ser o cara, você vai... As declarações que vazaram do Lula foram justamente na direção contrária, né? Não foi nessa aí de que seria o Ciro Gomes. Mas o fato é que essa ausência dele para aparecer só na boa, né? Aparecer só quando a coisa está definida, falar, agora você é oposição. Quer dizer, você vai ser oposição até quando, doutor Ciro? Quando a gente realmente precisar de você e de repente não for para você ser o número 1, não for para ser o cara, mas for você se lutar aí, combater uma oposição sadia pelo povo, pelos direitos trabalhistas, por tudo isso. Se não for você o cara, você vai para onde? Vai para Paris de novo? Porque o que ele está fazendo aí vou articular aqui o PDT, que é o partido dele, com o PSB, com o PCdoB. Vou articular aqui e a gente vai ser uma oposição. Quer dizer, a gente, vocês me dão suporte para eu ser a voz da oposição. Acontece que o Ciro, propriamente, não tem mandato. Quem faz oposição é quem tem tribuna. Né? É quem está na Câmara Federal, é quem está no Senado, né? É quem está numa estrutura administrativa, né? Na Assembleia Legislativa, é quem está num governo. Né? O cara, um governador de oposição, vai lá e fala, isso aqui, mesmo assim ele fica meio assim, porque ainda tem verba para tratar com o governo federal. Mas quem tem mandato oficializa essa oposição. Então ele vai ser uma eminência parda, ele vai ser um Fernando Henrique aí mais novo. Né? Tá fora do processo, tá aí e fica falando aqui. Quando alguém vai lá e pergunta, o que o senhor acha? Isso, né? Exato. Agora, quem prega desunião por mágoa pessoal, tá aí, estampada na primeira página da Folha de São Paulo, a mágoa pessoal dele, é o Ciro. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, 31 de outubro. Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural.
Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí. Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-lo em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. WhatsApp da Mais FM. Oba! 99529-4013. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 31 de outubro de 2018, uma data importante para aqueles que são ligados às igrejas evangélicas, né, especialmente as reformadas. Hoje é dia da comemoração, né, de Lutero, né, da reforma luterana. Muito bem. Bom, quero agradecer aqui a Maria Santos, nossa querida Maria Santos, sempre ligada, conectada aqui. Um abraço também para o José Andrade, né, toda a família. Um abraço para o meu amigo doutor Irmar Lopes da Luz. Diz bom dia, líderes de audiência. Obrigado aí pela audiência de sempre, Irmar. Né? Fica o convite para você aparecer aqui, qualquer hora, vem aqui falar com a gente, conversar, né, sobre as coisas da política, especialmente da cidade. Um abraço então para o Ilmar Lopes da Luz. A Maria Nova da Silva também está conectada, né? Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Vocês também podem curtir o programa pelo WhatsApp, né? Nós distribuímos todos os dias para a nossa equipe, a nossa linha de transmissão aqui, o programa em áudio, nosso áudio, né, para você ouvir em qualquer lugar. Um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, vereador, que está aí aguardando tomar posse, né, o Alfredo Landim, sempre ligado, falei com ele ontem, disse que também, qualquer hora, estará conosco aqui. Já se preparando, né? Já se preparando, né? Já
nos bastidores aí, se preparando para assumir a Câmara Municipal a partir de fevereiro. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, com certeza, o meu amigo Alfredo Landim estará fazendo parte aí, novamente, né, da Câmara, estará de volta à Câmara Municipal. Um abraço para o Alfredo Landim, que está sempre ligado. Um abraço também para o José Justino Filho, que, além de ouvir, compartilha com a metade do mundo nosso programa. Boa! É gente boa toda a vida. Muito bem, mas vamos continuar aqui, né, as notícias do dia, as principais informações, e nós vamos destacar agora ainda o G1, né? O G1 traz o seguinte manchete: a equipe de Bolsonaro anuncia super ministério da economia, né? Então, aquela ideia de reduzir ministérios, né? Virou uma prática, né, das eleições, o cidadão ir para a eleição com a promessa de que vai reduzir a máquina, que vai diminuir ministérios, que vai diminuir empresas, e a equipe, né, já trabalha com a ideia de um super ministério da economia. Você tocou num ponto curioso. Parece que é uma praxe, né, de novos governos, dar o choque de gestão, olha, eu vou cortar tudo, como se o fato de cortar ministérios diminuísse de forma minimamente substancial, não, minimamente, que fizesse uma cosquinha no orçamento da União. Você não vai diminuir. E mais, quando você diminui ministérios, você muitas vezes pode incorrer em problemas de tratados internacionais. Exemplo, meio ambiente. Uhum. O meio ambiente precisa existir numa pasta separada, independente, ter uma política própria. Por quê, Morgantini? Por que a gente vai defender agora índio e árvore? Não só por isso. Se fosse só isso, já seria muito importante. Mas acontece que existem tratados internacionais que são regulados por políticas independentes voltadas para o meio ambiente. Ah, mas e daí? Eu não estou nem aí para tratado internacional, eu não estou nem aí porque esse gringo pensa, eu quero saber aqui no meu povo, na minha terra, no meu Brasilzão. Deixa eu explicar para você então. Acontece que se você não acompanha esses tratados internacionais, muitas empresas não investem no seu país, não geram o emprego que você quer, que você espera, que o presidente ao qual você ajudou a eleger, imagino eu, eventualmente, prometeu, se você não tiver política assim. Mais ainda, a balança comercial sofre um baque muito forte. Por quê? Porque muitos países não negociam, não compram, não adquirem produção agrícola, produção, safra bovina, né? Não adquirem nada de países que não têm em dia, né? Não estão em vigor lá nas suas leis, os tratados internacionais contra o meio ambiente, que defendem de forma basilar, para começo de conversa, de plano, a existência de uma política independente do meio ambiente, ou seja, de um ministério específico. Quando você faz a junção do Ministério da Agricultura com o do meio ambiente, é como se você colocasse um torcedor do Vasco para comandar o Flamengo. O que você acha? Ele vai escalar bem para ganhar ou ele vai escalar para ridicularizar o Flamengo? É exatamente isso. Por quê? Porque a política da agricultura é de desmatar, abrir espaço para a plantação de commodities, principalmente a soja, hoje se fala muito, né, de diminuir áreas de preservação, de fazer um relaxamento nas políticas de controle ambiental, enquanto que a política ambiental vai na direção contrária. É para resguardar, é para tentar preservar a biodiversidade, é para fazer cumprir a fiscalização e a lei junto aos grandes produtores rurais que eventualmente possam cometer crimes. Atenção para isso. O Ministério da Agricultura não está regulando, não existe para regular o seu arroz e feijão, não. Porque não é o agronegócio que faz comida para você. Quem faz comida para você, para mim, para o Edmar, para todas as nossas famílias, é a agricultura familiar, é o pequeno produtor. Ele que planta arroz, feijão, alface, beterraba, tomate, milho, limão, laranja.
O agronegócio, ele é feito basicamente de commodities. Só um exemplo, Margentina, ali perto no próximo ao Daia, estava observando ontem um terreno lá, mais ou menos, talvez menos de meio alqueire, meio alqueire, talvez. Sabe que está plantado, prepararam o terreno, né? Eu pensei que ia plantar milho, mas sabe o que plantaram? Batata doce, né? Ou seja, meio alqueire de batata doce, imagina o tanto de batata doce que vai alimentar a nossa população. Isso? Né? Quer dizer, isso que você está dizendo, é o pequeno que produz batata, que produz repolho, que produz alface, né? Que produz a couve, o tomate. Então, quer dizer, a alimentação de fato vem desse povo. Agora, o agronegócio pensa que em soja, né? Soja, commodity. trigo, O que é commodity? Né? Quando a gente Milho fala... em alta escala para Isso. fazer, né? O que a gente fala em commodity? Commodity é aquele que a saca é cotada num valor de mercado. Por quê? Porque o cara que faz a saca da soja, a saca do milho, que vai virar ração, né? Para gado do mundo inteiro, e aí isso vai ser exportado. Se não tiver uma política ambiental firme, não tiver um Ministério do Meio Ambiente funcionando, alguns dos países fecham as portas, outros restringem, falando, em vez de eu comprar, vamos botar um exemplo aqui, 500 mil toneladas de soja, eu só posso comprar 200. Porque há um acordo que eu fiz aqui, por exemplo, o Tratado de Paris, todos esses acertos ambientais que vêm sendo feitos desde os anos 60, isso não é novo, não. É coisa do... Não é inventado. do PT, não. Não, Lula, não. Não foi o Lula que falou fazer isso, não, viu? Que bom seria se fosse ele. Mas isso é bem antes, né? Outros visionários tiveram já uma ideia de entender como é que vai ser um mundo caso a gente não tenha uma política ambiental bem definida e que... Sabe aquela coisa da multa, ouvinte? Olha, tem que multar o condutor de veículo errado porque ele só aprende quando dói no bolso? Pois é, o que acontece com você na sua vida pessoal, no seu CPF, no seu bolso, acontece também com as grandes nações do mundo. Só há uma regulação quando dói no bolso. Então, ninguém de bom grado, de bom alvitre, de boa vontade, não, vamos preservar, nós somos aqui meio hippies, a gente gosta de abraçar a árvore. Não. É o seguinte, ou você abraça a árvore bonitinha dessa árvore, ou nós não vamos deixar que você se transacione comercialmente, que você faça negócios milionários, importantes para o seu balanço comercial, com alguns países e algumas empresas. Topa. Pronto. Todo mundo se regula desse jeito. Daí vem esta importância. Então, essa história de diminuir ministérios a qualquer custo, primeiro, é para só como música para as pessoas. Olha, tinha 30 ministérios, caiu para 15. Tá bom. Se cair para 15, o gasto é nada, mas se diminuir os serviços, é uma tremenda burrice. É uma mexida política que, nos primeiros 2, 3 meses, todo mundo bate palma, acha lindo, né? Fala, ai, que bom, ele cortou, olha como é que é enxuto. Daí a 3 meses você começa a sentir falta de políticas públicas para aquelas áreas. Vamos lembrar aqui de Anápolis, por exemplo, no início da administração do Antônio Gomide, a educação, cultura e ciência e tecnologia era uma secretaria só, né? Lembra? E depois foram criadas a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Educação, cultura, ciência e tecnologia. Né? Por quê? Porque a ciência e tecnologia tem verbas próprias que vêm, né, vindo na época do Ministério da Ciência e Tecnologia. A cultura tinha verbas próprias que vinham do Ministério da Cultura. Ou seja, quando você tem mais de uma secretaria, isso viabiliza a vinda de recursos. Se você tiver articulação, você vai lá e pega. Isso, se tiver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era gerida pelo professor Fabrício. O professor Fabrício era do PCdoB. E o ministro da Ciência e Tecnologia, lá em Brasília, também era do PCdoB. Orlando Silva. Orlando Silva. Acho que sim, né? Eu acho que, se eu não me engano, é Orlando Silva. Né? Ou seja... Orlando Silva foi do esporte. Eu não me lembro, mas depois a gente pode checar. O fato é que o fato de ter aquele ministro e o contato, né, ele viabilizou, por exemplo, a construção ali na Praça Jamel Cecílio do planetário. O maior planetário do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, o segundo mais moderno do Brasil. Ou seja, então, às vezes, você juntar, ao invés de você ampliar e
e trazer benefícios para a sociedade, você faz o contrário. É o que você falou aí sobre a questão do meio ambiente e agricultura, né? O Jair Bolsonaro, primeiro ele falou que ia juntar, depois ele falou que não ia juntar mais. Agora, passada a eleição... Ele recuou de recuar. Ele já recuou de, né? De recuar. Ele desistiu do que ele falou que não ia fazer. Né? Ele trecou, exatamente. Se não existe, nada inventa a palavra. Então, ele recuou, agora ele trecou. Voltou, ou seja, vai juntar, né, o que não combina. Olha, isso é a mesma coisa. Esse negócio de choque de gestão, de cortar gastos, gente. Isso é a mesma coisa que acontece. Dei um exemplo de Anápolis que é muito preciso. Quando você junta cultura, educação e tecnologia, você acaba achando, vou fazer as três coisas de uma só. Não, você não faz as três coisas. Você não vai fazer nada, uma das três boas. Porque você vai ter um professor para a educação, né, um secretário para a educação, para cuidar desse segmento, mas que não vai conseguir dar atenção, porque não é do ramo, para se dedicar à cultura, movimentos culturais, artistas, eventos, e não vai conseguir também arrumar que esse perfil desse sujeito, que fazendo isso, também vai dar atenção a ciência e tecnologia e criar políticas públicas que instiguem o conhecimento, que instiguem a produção científica na sua cidade. Você pode ampliar isso para o seu estado, para o país. Outro exemplo, esse recente acontecendo agora. Quando você fala do teto de gastos, que os gastos da saúde na União foram congelados, ou seja, estão suspensos. É aquele valor pronto e acabou, vai ficar daquele jeito, não vai ter nada a mais. A cada dia a população está crescendo. Quantas pessoas em Anápolis, de quando a PEC foi promulgada até agora, nasceram? Quantas pessoas envelheceram, e que vão precisar agora do atendimento geriátrico, das crianças que precisam de atendimento neonatal? Como é que funciona isso com um país? Quantos não estão nessa demanda? Enquanto isso, a saúde devia ter investimentos maiores a cada dia, fica congelada. Isso aí você entende, vamos para o próximo bloco, do que acontece em Anápolis. Hoje, há uma decisão do prefeito Roberto Naves em enxugar. Ele vai pegar, veja bem, a história da secretaria nós falamos, ele vai pegar unidades hospitalares diferentes, em pontos diferentes da cidade, com espaços físicos definidos, montados para aquela finalidade, e vai juntar tudo num lugar só. Eu te pergunto. Vai economizar. Vai atender igual? Aí, não, mas vai gerar economia. Tá bom, você quer economia ou você quer o seu pai, o seu avô sendo atendido numa emergência, por exemplo, no Kaiser Badia Lopes, lá porque ele caiu, idosos têm muito problema de fratura de ossos, né? Bacia, fêmea. Você que nem está nesse quadro ainda, você conseguiu arrebentar a bacia, né? Você arrebentou a bacia. Pois é. Você quer o seu dinheiro, o dia da prefeitura, lá, meu tributo, economizado, ou você quer que o seu filho tenha atendimento, a sua esposa, ou você, mulher que está grávida, com atendimento pré-natal? Então, o dinheiro, ele serve para atender as pessoas. O dinheiro público, ele serve para atender as pessoas. Do contrário, não. Aí você vem cá. Vamos acertando aqui. Vamos colocar num espaço que tinha um serviço só, que é o Badia Lopes. Ele atendia como CAIS. Aí vamos pegar lá o PSF São Joaquim e vamos pegar o CAIS Mulher no Maracanã e vamos trazer tudo aqui para dentro. E vamos fechar as unidades para virar outra coisa. Tudo aqui para dentro. Eu te pergunto, no mesmo espaço em que eu funcionar uma coisa, funcionar 3, 4, vai funcionar? Vai dar certo? Vai melhorar ou vai piorar? Você tinha 3 endereços diferentes, estou falando só desses 3, a mudança é muito maior. Mas você tinha 3 endereços diferentes para atendimento. O pessoal de São Joaquim, lá no PSF de São Joaquim, o Kaiser Badia Lopes faz atendimento 24 horas, esse vai ser cortado. O trauma, ou seja, aquela parte de quebra um braço, quebra não sei o quê, vai lá fazer um gesso, passa um raio-x, descobre, arruma, põe no lugar, gesso. E você tinha lá no Maracanã o CAIS Mulher. Esse importantíssimo, porque esse você fazia desde o acompanhamento, quando a mulher descobre que está grávida, até o momento que ela tem o bebê dela, que vai dar à luz. Você vai fechar isso aí e colocar tudo lá dentro, num lugar só. Você não vai mais no Maracanã, você não vai mais no São Joaquim. Vai todo mundo ali para o Kaiser Badia Lopes. Eu pergunto, funciona? Pensa isso como sendo ministérios, pensa isso como sendo secretarias. A gente tem um termo que é muito popular, né? Quando alguém faz uma coisa assim, uma economia que supostamente é boa, mas não é, fala assim, porque a economia é porca. Não é? Fala assim, a economia é porca, porque ela não vai adiantar nada.
É aquele sujeito que põe a segurança dele em risco, economiza a gasolina e põe o carro na banguela. Não, eu pôr na banguela. Sim, você precisa frear alguma coisa, o carro está solto na sua mão. Você está economizando 50 centavos de gasolina, mas você pode correr o risco de sofrer um acidente, de morrer, de sofrer um acidente. Economia porca. Então, o que vem acontecendo agora, com esse ministério, o que acontece aqui em Anápolis, vamos falar no próximo bloco com mais detalhes ainda sobre isso, é esse tipo de economia. Uma economia às custas de grávidas, uma economia às custas da saúde das pessoas, uma economia na saúde às custas da falta de atendimento 24 horas, uma economia de dinheiro cortando e diminuindo atendimentos como o Doppler, tão importante para as mulheres, para os exames pré-natal de alto risco, economizando por diminuir e acabando, em alguns casos, com atendimento odontológico. Você prefere, então, a sua cárie, a sua dor de dente, para que a estrutura municipal tenha mais dinheiro? Ora, não é razoável pensar assim, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você no Anápolis é Notícia desta quarta. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar a sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se, propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio, uma campanha da Mais FM. Tá na paz. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Norte 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM. Atenção, mulheres! É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligado nessas informações e no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue, peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na paz, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje, 31 de outubro de 2018. Um abraço para minha querida Letícia Silva Nascimento, ela que está ligada desde o começo do programa. Obrigado pela audiência. A Letícia que apresenta a partir das 9 da manhã o Bom Dia Alegria aqui na Mais FM. Um abraço para Maria Santos, para o Imar Lopes da Luz, Maria Nalva. Um abraço para todos vocês que estão conectados. Parece que tem um pessoal aí que está conectado. Mandar um abraço aqui para o pessoal do grupo da Resistência, em especial ao Joca, e ele está acompanhando a gente. Falou, manda um abração para o pessoal aqui da AGU,
lotado na Procuradoria Federal em Goiás. Então, um alô para essa turma lá nos acompanhando. Né? Então, como diz a minha amiga Maraísa, audiência qualificada. Olha, coisas clássicas do rádio. Uma é audiência qualificada. Ninguém tem nenhum ouvinte que não presta, né? Audiência qualificada. E a outra é que a melhor equipe... Nenhum desqualificado. Desqualificado, não. E a outra é que assim, a melhor equipe do Brasil, a maior audiência do Brasil. Do mundo. É sujeito botar lá numa biboca. Do Júlio. Tomar num radinho amador. Tem uma rádio do Brasil. Aliás, tem uma rádio, ela existe na rádio, que ela só pegava até ali no posto presidente, né? Aí você ia para Goiânia, pegava no posto presidente, já sumia. Mas toda vez a coisa é assim, a maior audiência do Brasil. A equipe campeã, com a maior audiência do Brasil. Passava o pedágio, assumiu o negócio. Que pedágio? Era o posto presidente. O posto presidente morreu, né? A gente não é muito diferente, não, né? É verdade. Mas hoje, né, com o advento da internet, né? Sim. Essa também é uma frase. Essa é boa, né? O advento da internet, a gente chega no mundo inteiro, né? E muita gente ouvindo a gente em muitos lugares no mundo inteiro. Um abraço para o Paulo Moleda, né? Lá na Europa, sempre ligado. Um abraço para o meu amigo Marcos Dias, também na Irlanda, sempre ligado. E muita gente, né? Se a gente for lembrar aqui, tem muitos ouvintes que estão sempre conectados, acompanhando o nosso programa. Muito bem. Mas vamos às notícias da cidade, né? O jornal A Voz de Anápolis traz aqui uma matéria, uma manchete, dizendo o seguinte: mudanças no CAIS geram prejuízo para a população na área da saúde, né? No bloco anterior você já deu aí algumas pitadas sobre essa questão das mudanças em Anápolis, mas... Né, eu acho que o ponto aí a ser debatido houve uma movimentação popular na região, principalmente no CAIS de Mulher, no CAIS da Badia Lopes, mas principalmente nesse primeiro, no CAIS do bairro Maracanã, porque esse funciona desde 2012, tem 6 anos de serviços prestados, com dezenas de servidores lá, entre médicos e outros profissionais, e esse vai ser fechado, né? Então, as mulheres que frequentam lá para fazer os seus exames de rotina, as mulheres que ao longo dos 9 meses da sua gestação vão fazer esse tipo de exame, elas estão preocupadas com a diminuição, né, da quantidade de exames que vão ser fornecidos diariamente, com a concorrência vão ter que passar, porque vão sair de um lugar específico para mulheres e se meter no meio da regulação no CAIS, né, já que vai juntar tudo num lugar só. E os seus servidores igualmente preocupados, porque não sabem para onde vão, né? Tem um serviço já, um compromisso social com aquilo que fazem. Aí, de repente, você vai para onde? Vou fazer o quê? Peraí, agora eu vou passar para... Qual que é o meu horário? Então, tá essa confusão. Em meio a tudo isso, foi protocolizado aí por parte do gabinete do vereador Antônio Gomide uma petição junto ao Ministério Público, à Curadoria de Saúde do Ministério Público do Estado de Goiás, para que se debruce sobre o caso e acompanhe, né, o que está acontecendo, o que é, o que não é. Como advogado constituído, é a minha vez agora de perguntar a vocês, Márcio, você que peticionou aí, representando o gabinete. Quais são os pedidos lá para o Ministério Público? Olha, o Ministério Público, né, como você disse aí, tem uma promotoria na cidade de Anápolis que tem como competência justamente as questões da saúde, né? Então, todas as necessidades de usuários da saúde, todas as dificuldades que os usuários enfrentam, eles podem levar ao promotor, né, da 9ª Promotoria aqui de Anápolis, que é responsável justamente por essa fiscalização do trabalho do município, né, em relação à saúde. Então, os pedidos são para que, primeiro, informando o Ministério, a promotoria das mudanças que estão sendo feitas e dos prejuízos que que o cidadão vai ter, né, pela falta de serviços que deixarão de ser prestados ou que serão prestados, né, como você disse aí, em condições piores, né? Condições pioradas. Então, o pedido, na verdade, né, que é encaminhado à promotoria, é para que a promotoria, primeiro, cobre do administrador público, né, do prefeito Roberto Naves e da Secretaria de Saúde, informações, né, e esclarecimentos sobre o que realmente está acontecendo e, no caso de verificar que há prejuízo para o usuário, que tome as providências cabíveis, né, que seria a abertura de um
inquérito civil público, seria a abertura de uma sindicância para apurar o que realmente está acontecendo, né, para que a população ela seja protegida e não fique no prejuízo, né? Então, basicamente é isso. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, né, pode informar o Ministério Público de algo que ele acha que não está correto, e o Ministério Público vai apurar, né, vai fazer uma espécie de inquérito, onde ele vai verificar se há realmente irregularidades e se houver, né, tomar as providências que forem cabíveis. De acordo. Perfeito. O que fica agora é que, além aí da eventual manifestação do Ministério Público, o Ministério Público foi provocado aí pelo vereador, mas para além disso, e independentemente da vontade, da disposição, ou mesmo de entender que deve se imiscuir nesse caso, do Ministério Público, existe a manifestação real das pessoas, né? Que foi registrada. Além disso, as mulheres estão lá no Cais Mulher, né? Os servidores no Cais Abadia Lopes correram com um abaixo-assinado. Isso, foram juntados a essa petição justamente mais de 2.000 assinaturas de pessoas que estão se sentindo prejudicadas, né? Ou seja, então é um pedido feito não em nome só do parlamentar, mas em nome da comunidade que, através desses abaixo-assinados, está manifestando o seu descontentamento com a atitude do prefeito municipal. É isso. Essa é uma história que nós vamos acompanhar, porque não é uma mudança na infraestrutura, não é uma questão de obras da Câmara Municipal. Ao contrário, nós estamos vendo a saúde das pessoas e o tratamento. E, principalmente, eu acho que é uma coisa que é fundamental. Todo governo, e principalmente oposições, tem uma relação interessante, que é avançar, né? O Barack Obama tem um discurso muito emblemático, na qual ele fala que ele entende o governo como uma corrida de revezamento. Você tem que pegar o bastão, correr o máximo que você puder, o melhor que você puder, para você poder entregar esse bastão com segurança e da melhor forma possível para o próximo. Porque a sua posição lá dura 4, pode durar 8 anos, mas acima de ela não dura mais. Então você tem que entregar bem esse bastão. Então, é claro, um governo tem que andar para frente, tem que fazer. Em não conseguindo, e essa é a parte que nos preocupa aqui na cidade de Anápolis, que nós já entendemos que o governo não está conseguindo andar para frente. Não conseguiu sequer inaugurar ou abrir uma obra sua na saúde, na educação. Inaugurou um único posto de saúde, foram deixados 6 na cidade, em construção. Inaugurou um. Nós estamos chegando aos 2 anos do governo Roberto Naves. Então, está com dificuldade, nós estamos entendendo que não vai conseguir evoluir. Mas agora a preocupação passa a ser outra. Retroagir. Nós temos que ter cuidado para que não haja um retrocesso, não haja um corte do que já se tem. Uma coisa nós brigamos e não dá certo por alguma razão, não vamos entrar nesse mérito, quem faz julgamento, inclusive, não é nem a imprensa, não os analistas, é a população. O julgamento é feito de forma eleitoral. É a história quem faz e o processo eleitoral também contribui. Agora, o que nós temos que nos preocupar, como população, como integrantes da cidade, como pessoas que vivemos na cidade, quanto à retirada do que já está funcionando. Veja, o Cais Mulher é de 2012. Tem 6 anos. Quantas e quantas crianças, quantas mulheres não foram atendidas, quantas crianças não nasceram por conta do Cais Mulher, fazendo todo o acompanhamento pré-natal, todos os exames, todos dentro de um programa. E agora, encerra essa atividade. Eu quero tirar aí, esse negócio aqui não está bom, não vou acabar com esse negócio aqui, põe lá dentro, no meio de um monte de coisa. Ora, retrocesso não. Isso, é a história, é o desmonte, né? Vou desmontar aqui o que o meu adversário fez. Ontem eu passei ali nas mediações do Parque Ipiranga. O Parque Ipiranga teve uma grande mudança nos últimos 2 anos. Sabe qual foi? Qual foi? As plaquinhas do Parque Ipiranga são todas azuis. Ou seja, mudou a cor das placas para dizer, não, essa placa aqui agora é nossa, né? Ou seja, o parque, se você olhar para a placa anterior, você vai lembrar de quem fez o parque. É uma
pequinês, né? Uma E ideia. principalmente você perceber que o Parque Ipiranga está recebendo esse tipo de atenção. Sorte do Parque Ipiranga, porque o Parque da Cidade, Não, o Parque da Liberdade... Muda a cor lá as cores, né? Lá do Maracanã, né? Pronto, deixa muda a cor, pinta do jeito que você quiser, azul, mas deixa lá, porque mais importante do que eventuais cores é o funcionamento para as pessoas. É exata, boa sugestão. Olha, deixa funcionando. Dá uma pintura, dá uma Mas se for limpeza, para os parques aí, eu não recomendo, eu costumo dizer, olha, fala para o ouvinte, olha, vai lá ver como está o Parque da Cidade. Não, por Parque favor, da Cidade, não vá lá ver, porque a situação lá de abandono é crítica, está largado às traças, é palco para ocorrência de crimes, é um lugar extremamente agradável, aprazível, o maior parque urbano do Centro-Oeste e que está completamente abandonado por essa política de economias, de gastos, de orçamento, que o prefeito Roberto Naves, do PTB, vem realizando na sua gestão. Muito bem. Por falar em obras, semana passada, não sei se mudou, né? Pode ser que tenha mudado, mas a semana passada eu fui a Jaiara e usei o caminho de passar pela Fernando Costa. Né? Fui pela BR e voltei pela Fernando Costa. Sabe o que eu descobri? O que você descobriu? Que não dá para rodar na Fernando Costa, pelo menos um trecho lá de pelo menos 5 quilômetros, você é obrigado a sair da Fernando Costa e entrar, né? Se quem vem no sentido norte para o sul, né? Você é obrigado a sair e passar pelas ruas laterais por uma boa parte, ou seja, uma verdadeira bagunça, né? Muita terra, muito buraco. São as obras paradas, né? Ou quase paradas do governo municipal. Né? Então, como eu disse, foi a semana passada, não sei se já melhorou, né? Aliás, os nossos ouvintes da Vila Jaiara podem nos informar como é que andam as obras da Avenida Fernando Costa. A Avenida Brasil Norte não é diferente, né? Continua até o ano Brasil Norte, 2029. Olha, como diz a minha mãe, a Brasil Norte parece obra de igreja. É aquela reforma. Depende da doação do irmão. Você sabe que ela começa ou não sabe quando termina. Da quermesse. Depende da quermesse, depende. Vamos leiloar aqui, depende do leiloar o leitão. Vamos fazer uma feijoada, vamos fazer aqui uns docinhos. Parece que é assim. Aqui em Goiás é o negócio da galinhada. Vamos fazer a galinhada. Porque a obra da Brasil Norte é um mistério, do qual desde o primeiro dia que o prefeito Roberto Naves tomou conta da cidade, assumiu, ele vem colocando máquina, levantando poeira e fazendo asfalto em cima de asfalto, como acontece na Avenida Universitária. E o fato é que já ninguém mais sabe qual que é o projeto que existe lá na Brasil Norte. O que se sabe é que não acabou e não está com cara de que está acabando. A não ser que ele dizia, fica com isso dia que está mesmo. Porque, olha, o que acontece lá, como é o meu caminho, eu sei dizer bem. Quando chove, o pessoal tenta jogar alguma coisa em cima para tapar, minimizar o impacto da lama. Quando seca, eles jogam água para a poeira não entrar dentro das lojas das casas das pessoas. E aí tem um momento do dia em que eles fecham as portas, porque não tem condição de ficar. A quantidade de máquina passando para lá e para cá, porque faz a metade de uma avenida de um lado. Aí faz a metade da mesma avenida. Depois ele consegue seccionar em 4 partes. Eu acho que devia fazer uma pesquisa, Morgatini. Por exemplo, quando o prefeito estava fazendo campanha, ele dizia que o DAIA estava parado, que há não sei quantos anos que não chegava uma empresa, e que ele ia revolucionar o DAIA, né? Ia fazer um DAIA 2, um DAIA 3. E eu queria saber o seguinte, quantas empresas chegaram em Anápolis nos últimos 2 anos? E a outra pesquisa é, quantas empresas da Avenida Brasil fecharam nesses últimos 2 anos por causa dessa obra que não termina? Você deve se lembrar. São 2 pesquisas assim, interessantíssimas, e uma delas ela é emblemática porque ela fez parte do discurso de improviso da posse do prefeito, dizendo que tinha que recuperar a autoestima de Anápolis e fazer a competição entre Anápolis e Aparecida, porque Anápolis ficou muito para trás. Aparecida evoluiu na questão da atração de empresas, que nós teríamos que trazer de volta muitas empresas e tal.
Cadê? De onde está? Eu quero que ele mostre uma. Não que, tá vindo aí. Não. Que instalou e está funcionando. Instalou. Por que está vindo? Nós conhecemos essa história, deve ter uns 30 anos. Eu não tenho 30 anos que moro aqui, mas tem uns 20 e poucos. Eu lembro até da... Você vai lembrar o nome. Como é que era o nome da empresa de avião? Ia vir uma montadora de aviões aqui para o DAI. Você lembra dessa história? Seu Zetec. Zetec, era uma coisa dessa. Lá nos anos 90, eu lembro disso, final dos anos 90, essa empresa vai vir, Emelec? Ela está vindo. Olha, ela deve estar vindo num dos aviões dela, porque ela não chegou ainda. Esse discurso de que a solução para a cidade é trazer empresa, gente, o povo não trata de dente e de saúde dentro de empresa, não. O povo não leva a criança para ser cuidada numa creche dentro de empresa, não. O povo não toma vacina dentro de empresa, não. O povo não leva a criança para aprender a ler, escrever e aprender as 4 operações matemáticas básicas dentro de empresa, não. Essa história de achar que a grande plataforma de gestão é atrair empresa, quem tem que atrair empresa é quem especula. Quem tem que atrair empresa é a CIA, a Associação Comercial, que é importante nessa função, para fortalecer o comércio e a indústria da cidade. Os governos têm que incentivar, têm que facilitar, têm que não atrapalhar. Mas não pode fazer isso de uma bandeira, não. Uma bandeira de gestão. Olha, eu vou trazer 1000 empresas para cá. Tá daí. Se a saúde for uma porcaria, se o cidadão tiver o emprego dele, ele tem que atravessar a cidade, mas não consegue pegar a condução porque não tem asfalto decente na porta da casa dele, porque o ônibus sequer consegue passar. Se ele tiver que faltar ao trabalho para atravessar a cidade com o filho no colo, porque lá na região dele não tem um posto de saúde, um PSF. Se ele tiver que atravessar a cidade e chegar atrasado no trabalho, seja onde for, porque ele tem que atravessar a cidade e levar a criança numa creche, porque na região dele não tem, isso não é gestão. A empresa cuida de obter seus lucros e gerar emprego para isso. Pagar e tudo mais. Né? Não der lucro, ela vai embora. A gestão municipal cuida de pessoas. A gestão municipal cria redes de proteção social. A gestão municipal faz saúde, faz educação, cria infraestrutura, descentraliza serviços. Descentraliza serviços significa o quê? Não é pegar 3 bairros diferentes, onde tem 3 serviços diferentes de saúde, e juntar tudo num lugar só. Isso é centralizar serviço. Descentralizar é diminuir o espaço entre o cidadão e o serviço da prefeitura. É isso que faz uma gestão. Agora, fazer asfalto em cima de asfalto, recapear, recapear, é, no mínimo, estranho. Muito bem. Nosso tempo está esgotado e nós, infelizmente, dói o coração, mas a gente tem que terminar o nosso programa, porque, como diz a fila anda, né? A fila anda, querido. Quem está nos acompanhando aqui, deixa eu mandar um grande beijo para a maravilhosa Cacau Mila e o seu Miguel, que estão juntinhos, tenho certeza, acompanhando o nosso programa nessa reta final. Chegando na reta final, amanhã pode chegar cedo. Isso, pegar todo o programa. Pode pegar todo o programa. Mas lembrando que o nosso programa fica também à disposição no nosso site, fmmais.com.br, né? Só acessar, vai estar lá o vídeo do nosso programa de hoje e, inclusive, os anteriores. Muito bem, obrigado a você que esteve conosco, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos ouve no período noturno também, o nosso abraço, boa noite para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo, o nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Sem